Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos aprender como fazer as medições do APT Modulator, iniciando por condução reversa, com todos os componentes montados na placa, bobinas, capacitores, resistências se houver, e o próprio circuito integrado. Podemos fazer algumas medições. Podemos iniciar por condução reversa, depois partimos para tensões de alimentações e a medição da própria bobina com a utilização de um indutímetro, beleza? Então, para isso, vamos pegar o multímetro, colocar na escala de diodo ou escala de semicondutor. Perfeito. Vamos colocar por aqui. Aí está. E vamos verificar através do esquema elétrico o que é que nós vamos medir. Então vamos colocar aqui APT Modulator. Ótimo. Avançamos e aqui está. Primeiro, precisamos verificar a linha de alimentação. A linha de alimentação seria primeira inicial, que é a VBAT. Lembra que nós falamos que passa por uma bobina, dessa bobina alimenta dois pontos específicos desse próprio APT Modulator. Então aqui nós vamos localizar a L1063 e nós temos que ter um valor de referência próximo a 350 mV. Recordem que se a VBAT está em curto-circuito, o aparelho já não consegue ligar. E se a gente vem aqui em um desses pontos, tudo está apresentando OL, está errado, porque não pode apresentar OL nem por causa da VBAT e nem também por causa do próprio circuito integrado. Então vou garantir que aqui na minha linha VBAT eu tenha aproximadamente 350 mV. Vamos nessa. Então venho aqui, multímetro na escala de semicondutor, o 1010. Vamos localizar a L1063, então L1063, pego as pontas, zoom, ótimo, aí está, e já dá de perceber onde está ela, L1063. Então vim buscar o meu valor de referência. E quanto é que eu encontrei? 340 mV. Ambos os lados dessa bobina temos que ter este resultado. Aí está. Ok. Vamos conectar melhor. 339 e 339 mV. Ou seja, o valor na linha VBAT está correto. Agora, após isso, eu posso colocar o multímetro na escala de tensão, conectar um carregador e verificar se encontramos de fato 4 volts aproximado aí nessa linha. Mas isso para depois. Primeiro, vamos via condução reversa. Então, linha VBAT testado e aprovado, tratem de anotar esses valores de referência porque são universais. A próxima linha de alimentação é a alimentação secundária, na linha chamada de VDD 1P8AP. Essa linha traz um capacitor que nós podemos utilizar para medir C1143. Em um dos seus terminais de solda, temos que ter um valor aproximado a 350 a 550 mV. Então C1143. Zoom. Aí está. À direita desse setor que estamos, vamos colocar o multímetro em uma posição que seja melhor para a gente executar a medição, como por exemplo essa. Então pego o meu multímetro e trato de vir fazer a medição. Então vim aqui, de um lado vai ser 0, correto? Aí está, porque é negativo, e do outro lado o meu valor de referência. 340 mV aproximado, aí está, 340 mV, ou seja, também passou no teste, porque essa 1.8AP nunca pode estar valor próximo de 0, 0 seria curto-circuito,
e como se trata de uma 1.8 que alimenta a CPU, o celular não iria ligar, apresentaria um curto-circuito secundário. Agora, poderíamos ter um valor aproximado a OL, porque alguém teria se desconectado daqui e verificaríamos se foi o próprio circuito integrado ou se foi a própria linha de 1.8 que se perdeu entre capacitores, CI e por aí vai. Muitas coisas podem acontecer. Além dessas duas linhas de alimentações, nós temos também a linha de saída de alimentação. E a linha de saída de alimentação nós vamos fazer o seguinte: primeiro, verificar no início e após aonde ela está chegando, porque os valores têm que estar aparentemente idênticos. Então, por exemplo, a linha de saída está aqui, SW, switch, chaveamento, FB, feedback. E na saída nós encontramos uma bobina que é conhecida como L1069. Então aqui nessa bobina nós vamos pegar o valor de referência que está sendo proveniente também do próprio U1010 e variantes que estão aqui. Mas a regra é localizar um componente próximo à saída e verificar o seu valor de referência. Por que, professor? Porque depois nós vamos ir até onde essa alimentação vai chegar e vamos ver se esse valor de referência está batendo junto aonde está chegando as linhas de alimentação. Então L1069, localizo L1069. Perfeito. Aí está essa bobina grande. Venho aqui, busco o meu valor de referência a ambos os lados dessa bobina para ter um modo de comparação. De um lado, 383 milivolts, do outro, 383 milivolts. Agora que eu sei qual é o meu valor de referência já na saída do meu APT Modulator, eu vou fazer o seguinte: localizar para onde essas alimentações estão indo, que seria o nome da linha VRF, tensão para radiofrequência, PAN, VCC1. Então, primeiro, essa alimentação está vindo para o U1004. Então, eu posso verificar o valor de referência em um desses dois capacitores. Vamos anotar C1030 primeiro. Então, vou deixar anotado aqui. C1030. C1030 primeiro ou C1031 e logo após, vamos ver para onde mais foi, venho para o U1007, podemos pegar o C1065, C1065 ou 1064 e executar a medição via condução reversa. Vamos ver se vai para mais algum lugar. Mais nenhum, apenas esses dois cantos. Então C1030... avançamos e aqui temos um deles. Perfeito, está do outro lado da placa. Estaria aqui, ó. Bem de encontrar, vem mais um pouco. Volta para cá, aqui está. Então vamos ver se o valor de referência está igual àquele que estava aproximado na bobina que a gente acabou de medir. Vejam, valor de referência por aqui. Sim, muito parecido, 382 milivolts. O que passa? Se eu venho por esse caminho, o valor de referência é 500, estaria errado. Valor de referência é 0, muito mais errado ainda. Por quê? O valor de referência dessa linha é idêntico ao que a gente pegou lá na bobina de saída do APT Modulator, porque afinal, o APT Modulator está enviando tensões de alimentações de saída exatamente para esses amplificadores, e por estarem todos interligados no mesmo ramo, por estarem todos interligados na mesma linha, significa que o valor que está lá naquela bobina tem que estar aqui com uma margem de tolerância de mais ou menos 2 ou 3%.
Então, eu não posso ter lá 380 e aqui 500 milivolts. Alguém se desconectou desse setor e precisamos revisar continuidade para ver aonde está rompido essa linha e fazer novamente a interligação. Então, até esse componente, o valor de referência está correto. Perfeito? Após isso, o esquema disse, verifique no C1065 também, porque passamos por lá e estamos todos interligados. Então, C1065 ou 1064, ok. E aqui estaria a linha que estamos procurando. Então, multímetro, escala de diodo, venho tratar de fazer a medição via condução reversa. E aqui me garante o seguinte, sim, vocês têm também 382 milivolts. Ou seja, os valores de referência que estariam por essa bobina, ok? Interligado com o 1010, que representa esse valor, a conexão do amplificador da banda média, banda alta e o amplificador também da banda baixa, na casa de 384 milivolts. Em todos os setores o valor está aproximado. Com isso, consigo perceber que não há nada desconectado dessa linha e que se o APT Modulator nasce com a tensão de alimentação de saída, os amplificadores irão receber porque a linha não está rompida, não está perdida, não tem componentes abertos e por aí vai. Agora, próxima linha que nos restou. As únicas linhas que nos restam para fazer condução reversa seriam as linhas do barramento de controle RFFE, que é o barramento de controle de radiofrequência, e a linha de dados e clock andando de mãos dadas, nós podemos medir através do C1140 e C1142. Então, C1140 e C1142, aí está. E um dos terminais de solda vai ser valor aproximado a zero, porque seriam linhas negativas, e o outro seriam valores que estão referentes ao APT Modulator e a CPU, andando, é claro, de mãos dadas, como sempre menciono para vocês. Então venho aqui, trato de buscar o valor de um lado, quanto que temos? 0 GND. Do outro lado, quanto temos? 403 milivolts, vejam, 403 milivolts no C1142 e 400 milivolts, vamos medir de novo, porque os valores estão aqui, 403 milivolts. Aí não feche curto. Ok, agora sim. 400 milivolts de um lado e 400 milivolts aproximado do outro. Significando o quê? Que os valores do barramento RFFE também andam de mãos dadas via condução reversa. De igual forma o barramento I2C, serial data e serial clock. Dessa forma a gente garante que na linha do RFFE não existe um curto ou linha aberta com valores alterados. Como por exemplo, se de um lado do RFFE data, por exemplo, vocês encontrarem valor de zero. Zero seria o quê? Negativo. Essa linha está aterrada. A linha RFFE nem data e nem clock pode estar indicando que estão em curto-circuito, porque senão existe um problema. Agora, nenhuma das linhas de RFFE pode apresentar OL, porque a linha está aberta. Então dessa forma fica mais facilitado para a gente começar executando as medições. Placa desenergizada, sem bateria, sem carregador, sem fonte de alimentação. Pego o meu multímetro, coloco na escala de semicondutor e trato de iniciar as medições. Fiz a varredura conforme está marcando o esquema elétrico, não encontrei nada que possa identificar um defeito. Agora eu vou pegar o meu indutímetro, vou tratar de medir a bobina de um microhenry, vou conectar uma bateria, vou conectar um carregador e começar a fazer as medições de tensões, tensões primárias, tensões secundárias,
vou ligar esse aparelho, conectar um chip, verificar se está enviando tensões de alimentações para os amplificadores que está sendo alimentado, barramento de controle por parte da CPU de baseband e assim por diante. O início seria via condução reversa, que seria mais rápido e preciso, beleza? Muito obrigado, até a próxima aula.